Olá, meus amados, mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do nosso Senhor. Eu quero fazer aqui a leitura da palavra do livro de Gálatas, capítulo de número 6 e do versículo de número 15. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criação ou criatura. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então essa palavra é muito maravilhosa, se do contexto, né? Dentro de que contexto que ela está. Na verdade, o livro de Gálatas lida com a questão graça e lei, né? A lei dos judeus, a lei do povo de Israel, a lei de Moisés. E na verdade eu quero falar um pouco sobre a nova vida em Cristo. Uma coisa que hoje, na nossa atualidade, na nossa geração, é uma coisa tão desconhecida para muitas pessoas, no meio do chamado cristianismo moderno. A palavra de Deus nos diz que nós temos que passar pelo processo do novo nascimento, ser gerados, pela palavra de Deus e também pelo Espírito de Deus, para termos a vida de Deus em nós. E hoje que muito se trabalha, muito se pontua, se direciona as pessoas, né? A massa chamada cristã, religiosa, as pessoas são levadas a muitos ensinamentos, a muitos direcionamentos intencionalmente, né, elaborados, preparados, mas que não leva essas pessoas a verdadeiramente terem uma vida em Deus, uma vida com Deus, ou uma nova vida em Cristo. E a essência, o coração do cristianismo, o coração do verdadeiro evangelho é Cristo em nós, é a vida de Deus em nós, é a palavra de Deus em nós, é sermos mudados, né? Gerados, nascidos pela palavra, gerados pelo Espírito e temos uma vida, né? Novamente, né? Gerada, não nascida segundo os homens, mas geradas por Deus. Deus é um doador de vida, Deus é quem dá vida e Ele nos dá essa vida em Deus. A religião não pode dar isso, a religião não pode fazer isso, homem algum pode fazer isso, mas aquele que se fez homem por amor de nós e morreu a morte humana e nos deu a vida eterna, Ele pode fazer isso na nossa vida. Ele veio para fazer isso na nossa vida. O propósito dele é que a vida dele esteja em nós, é que nós tenhamos a vida de Deus em nós, que nós não sejamos apenas meros religiosos, meros frequentadores de igrejas, meros rotulados de religiosos ou de cristãos, ou seja lá de qual for a religião, ou a profissão de fé, mas o que importa é nós termos uma nova vida, termos a vida em Cristo, a vida de Cristo, Cristo em nós. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que Ele foi feito sacrifício, redenção e salvação. Aleluia, glória a Deus. E como mencionei aqui, o texto que eu usei aqui no livro de Gálatas, nos fala aqui o escritor, o apóstolo Paulo, né, que nos fala ali lidando com, na época, ele lidava muito com a questão dos cristãos judeus e os cristãos não judeus. E como era, né, foi iniciado lá por Abraão, depois passou pela lei de Moisés, então como era tradição e lei para os judeus, os homens serem circuncidados, né, que era um pacto que Deus fez inicialmente com Abraão, né, que era um pacto, um sinal na carne, né. Então o que aconteceu? Quando o cristianismo chegou
os cristãos judeus não entenderam que o cristianismo, a nova vida em Cristo, não era somente para eles, mas para todo aquele que crê. Então, quando os gentios, os não-judeus, começaram a receber Cristo, a crer em Cristo, viver em Cristo, se levantou ali, né, muitos conflitos, né, muitas questões, e porque muitas pessoas, muitos cristãos judeus achavam que os cristãos não judeus eram também obrigados, né, também a serem circuncidados. Todavia a palavra fala que lá em Atos 15, que houve um concílio em Jerusalém entre os anciões e os apóstolos para definir esse assunto, e ficou definido que os cristãos gentios, eles não precisariam mais, não precisariam de maneira nenhuma, né, por tudo que Deus falou e revelou e testificou pelo Espírito Santo, né, deles cumprir esse mandamento da lei, ou eles cumprir esse pacto na carne, né? Até porque a circuncisão hoje, a nova vida em Cristo, é uma circuncisão não na carne, mas é no Espírito, né? Então isso ficou já estabelecido aqui na palavra, nesse concílio em Jerusalém, nessa assembleia, né, dos apóstolos e dos anciões, no nascimento da igreja, né, inicial, da igreja original, onde se originou. Então já houve, né, uma decisão tomada, houve algo estabelecido para nós. E interessante que hoje, né, em tempos modernos, em tempos distantes daquele tempo, muitas pessoas querem lá capturar algumas coisas da lei, alguns mandamentos, algumas coisas, para implantar dentro do cristianismo algumas regras, algumas exigências, alguns mandamentos que não estão estabelecidos por Cristo para a vida do cristão, que não estão estabelecidos por Cristo para a sua igreja. E também quero ler uma palavra, tem muita palavra a mencionar aqui nesse contexto de Gálatas, mas eu quero ler uma palavra aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, que nos diz assim, Timóteo capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: ora, o fim do mandamento ou das leis é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, uma fé não fingida. O que nós temos visto muito hoje é uma religiosidade. Muitas pessoas, né, entrando nesse sistema, né, se vestindo de uma santidade, se vestindo de uma cristandade que não tem uma essência, que não tem uma vida. Deixa eu dizer uma coisa: cristianismo é uma essência de vida, é uma vida, é a vida de Deus em nós. O cristianismo, ele tem uma essência divina, ele tem a obra divina, ele tem o poder de vida de Deus em nós. Então, o que o apóstolo Paulo aqui também escreveu para o seu cooperador Timóteo, né? Timóteo, que na época pastor ali na igreja de Éfeso, fala assim: ora, o fim do mandamento das leis é de um amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, ou seja, muitos mandamentos, muitos requerimentos, mas pouca vida com Deus. Muitas pessoas se prendem, né, a dilemas, a questões, a rituais, mas não colocam no seu coração, não colocam, né, uma essência, a essência de Cristo na sua vida, o amor de Cristo no seu coração, o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, quantas pessoas, né, são tipo artistas gospel, são artistas cristãos, chamados cristãos, mas na verdade isso não é o cristianismo, porque a palavra fala ali, como lemos em Gálatas, que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura.
Então o que importa para cada um de nós, o importante para cada um de nós, em essência, tudo aquilo que o Senhor veio fazer, daquilo que Ele veio nos dar, é de nós viver a vida com Cristo, é de nós viver, é de nós ser verdadeiramente mudados, verdadeiramente lavados pela palavra, realmente, vivificados pelo seu Espírito, é ter realmente a vida de Deus em nós, é verdadeiramente ser uma nova criatura, não me preocupar em guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, estabelecer minha justiça própria, não, é eu viver pela fé, uma fé não fingida, uma fé autêntica, uma fé verdadeira em um coração puro, em uma consciência pura. Aleluia! Então, queridos, em nome de Jesus, eu compartilho aqui essa palavra, nessa oportunidade, para que você possa fazer uma reflexão, para que você possa olhar para o seu coração, no que você tem ouvido, no que você tem seguido. Se você não tem ouvido atentamente a palavra, aleluia, faça uma autoavaliação, olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, e faça uma revisão, faça uma autoavaliação, coloque isso diante de Deus, se houver algo necessário a ser mudado. Nosso Deus, Ele não é um Deus vingativo, Ele não é um Deus opressor, mas Ele é um Deus de amor. Então a gente se aquebranta, a gente derrama o nosso coração, a gente faz a nossa confissão a Ele, com o coração verdadeiro diante dEle, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e até mesmo purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos, falhamos aqui em determinada área, falhamos nesse ponto, Senhor, eu preciso de graça aqui, eu preciso ser fortalecido aqui, preciso da Tua força em mim, eu preciso da Tua capacidade em mim, eu preciso que o meu coração tenha mais da Sua essência, mais da Sua pureza. Irmãos, quando o nosso eu está prevalecendo, Deus, Ele não pode ter um lugar em nós. Quando nós tomamos todas as decisões, somos os donos, somos os ditadores, somos os chefões, nós não podemos ter o apoio de Deus, o operar de Deus em nossa vida. Nós se privamos disso, porque Deus, irmãos, Ele opera agora pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é sensível, e é num coração quebrantado que Ele vai trabalhar, é num coração quebrantado, um espírito contrito que Ele vai se revelar, que Ele vai se manifestar, como diz lá em Isaías 57, ainda que Ele seja alto e sublime, Ele habita na eternidade, num lugar alto e santo, também Ele habita num coração quebrantado e num espírito contrito, Ele também habita. Então Ele quer habitar em nosso coração, em nossa vida, Ele quer fazer morada em nós. Porém, se nós estivermos inflados de religiosidade, de carnalidade, de uma mentalidade religiosa, estamos se privando da vida de Deus, da vida nova em Deus e uma nova vida em Deus, uma vida em Cristo, e isso é maravilhoso. Há uma beleza nisso, há uma beleza em uma vida em Cristo, em ser verdadeiramente um cristão, um filho de Deus. E eu quero concluir essa palavra mencionando aqui no próprio livro de Gálatas 4, aleluia, Gálatas capítulo 4 e do versículo 4 ao 6, nos diz assim, aleluia, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aleluia, glória a Deus. E assim que já não és mais servo ou escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Então isso que é vida, viver em Cristo, ter uma nova vida em Cristo. Aleluia. A plenitude do tempo já chegou. Deus já enviou seu Filho, nascido de mulher, nasceu debaixo da lei, da dispensação da lei, para remir, libertar os que estavam debaixo da lei, para nós receber o que? A adoção de filhos. Nós fomos adotados por Deus, amados por Deus, comprados por Deus, valorizados por Deus. E porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai.
Nós não precisamos ficar se preocupando, se martirizando com leis e mandamentos. Nós temos o Espírito em nós temos o Espírito que clama ao Pai. Ou seja, o Espírito clama Abba, né? Pai quer dizer, no hebraico quer dizer Pai, né? Então, nós temos que entender que temos o Espírito para nos ajudar. Temos a vida de Deus em nós para nos guiar e nos ensinar. E isso basta, meu irmão. Isso é mais do que bom, isso é mais do que maravilhoso. Então eu compartilho aqui essa palavra e eu oro em nome de Jesus para que pelo poder do Espírito Santo toda a palavra seja confirmada, seja revelada a cada coração. No nome de Jesus, assim eu oro te pedindo, meu Pai, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém.